tormentar-nos sem um escopo útil para o nosso bem. Deus não pode querer isto. Na terra há de tudo em demasia. O que falta é saber se de tudo fazer bom uso. O homem ainda não aprendeu esta lição e, para evoluir, faz-se mister aprendê-la. Enquanto ele estiver preso aos seus baixos instintos de luta, esmagando todos com o seu egoísmo, ser-lhe um dano possuir poderes maiores, e é lógico e bom que ele perca o que não sabe empregar senão para o seu próprio prejuízo. Isso revela a sabedoria da lei. Isso é, de fato, o que acontece normalmente. O homem, descobridor da energia atômica, não possui ainda uma psicologia bastante evoluída para o saber usar, sem dano seu, uma força tão poderosa. A descoberta que ainda falta, mais importante do que a energia atômica, é esta psicologia, sem a qual aquela se torna perigosa e não pode dar frutos senão de destruição. Por isso, infelizmente, é inevitável que o homem, com a descoberta atômica, destrua tudo, para aprender a indispensável lição de saber usá-la, e chegar assim a realizar a descoberta maior, da nova psicologia do homem civilizado, que sabe utilizar só para o bem da humanidade, e não para destruí-la, o progresso atingido pela ciência. Da descoberta atômica e da destruição a que ela levará, surgirá, como seu maior e verdadeiro fruto, a construção e um homem mais sábio. Tudo é lógico. Se o escopo é evoluir, e se o homem é o que é, como atingir de outra maneira esse escopo? Assim, o homem está criando, com a sua cobiça de possuir demais, a sua miséria. Isto é loucura. Mas ele terá de experimentar tantos sofrimentos, até aprender que isto é loucura. Até agora ele não sofreu bastante com as suas guerras para resolver acabar com elas. Mas, chegou a hora da última experiência decisiva e esse caso será resolvido. E quando, com a guerra, for morto também o instinto feroz de destruição recíproca, então, com a destruição, acabará a necessidade e, por ter aprendido a lição, o homem poderá gozar da natural abundância das coisas, da qual somente o seu mau comportamento o afasta. Na sabedoria da lei, o desejo existe para ser satisfeito, e não para ser traído com enganos. Quando isto acontece, não pode ser devido senão à falha de quem deseja, porque desejou na medida e na direção erradas. Com a privação, a lei nos fecha as portas da satisfação para que acorde em nós o desejo de coisas mais elevadas, e vamos à procura delas. É assim que, desapegando-nos das coisas inferiores e apegando-nos às superiores, conseguimos subir um novo degrau na escada da evolução, realizando dessa forma aquilo que é a maior finalidade da vida, em vez de correr atrás de dolorosas ilusões. Eis pois que, como quer a bondade da lei de Deus, a felicidade está em nosso caminho, esperando por nós, para ser atingida com o nosso esforço, vindo ao nosso encontro, se quisermos cumprir esse dever. Desta maneira, ficam de pé a bondade de Deus e a sabedoria da lei, e revela-se ser justo o que ao primeiro olhar parece ser um engano cruel. Compreende-se, então, o verdadeiro sentido do jogo de nossa vida, tal qual o vemos desenvolver-se em nosso mundo. Continuaremos, assim, a explicar o significado de tantas coisas e fatos que nos cercam. 8. A transitoriedade do mal e da dor. Os loucos métodos do mundo e o verdadeiro caminho. Já aprendemos que a finalidade da posse das coisas não é a de gozá-las, mas a de aprender a arte de possuí-las conforme a lei, fazendo delas, não uma prisão que nos retém embaixo, mas um meio de experiência para evoluir. Agora podemos compreender quão louco é o método que o mundo usa. Ele corre cegamente atrás das coisas para apoderar-se delas, movido pelo seu instinto de ambição, que julga levá-lo à felicidade. Mas, não sabe que tudo está regido por leis, que para conquistar e manter a posse de riquezas e poderes, existem regras, e que, quem não as segue, não pode alcançar esses resultados. Não basta a cobiça de querer possuir tudo.
Este é um impulso cego que nos faz cometer erros. É uma estratégia enganadora que nos leva para o ponto oposto ao que desejamos. Como se pode chegar à abundância usando o método da destruição? Na sua insaciabilidade de possuir sempre mais, o homem furta, agride o próximo, e, no caso maior das nações, faz as guerras. Quer sempre iludir-se, supondo que assim vai sair vencedor. Mas, depois, seja ele formalmente vencedor ou vencido, sai da luta com os ossos quebrados, empobrecido, esgotado. Não foi isso que aconteceu na última guerra mundial. A lógica deste método é a mesma de quem, para construir um prédio, em lugar dos alicerces para sustentá-lo, no terreno que serve de base, colocasse bombas, deixando-as estourar. Que se pode construir com este sistema? De fato, estamos vendo que o mundo com ele consegue realizar. Para edificar é necessário construir e não destruir. A destruição é o único resultado do desencadeamento da cobiça cega e descontrolada. O erro fundamental está no fato de se conceber a vida egoisticamente e não coletivo ou fraternalmente. É próprio dessa psicologia atrasada, natural dos planos inferiores de vida, o erro que leva o indivíduo a centralizar tudo em si mesmo, apegado ao próprio eu, para o qual desejaria que todo o universo convergisse. Este é o princípio de todos os imperialismos, baseados na força. Mas esse procedimento errado não pode impedir que a vida seja um fenômeno coletivo, em que todos os elementos se misturam numa mesma base comum, dentro das mesmas regras fundamentais. Nesse ambiente, quem julga seja vantajoso fazer somente seus negócios, sem inquietar-se pelo dano alheio, fica automaticamente isolado, e não pode viver senão cercado de armas para o ataque e a defesa. E, seguindo todos esse método, a Terra se transforma num campo de guerra, para todos, no qual o único trabalho que se faz é o de destruir tudo. Isso, realmente, é o que está acontecendo em nosso mundo. E o que fazem as nações em grande escala, os indivíduos o fazem em pequena. Todos se estão agredindo e defendendo, cada um julgando alcançar sua vantagem. O resultado é um atrito, uma luta, uma destruição geral. Cada um semeia bombas no campo do vizinho. Mas, também, ao seu próprio campo chegam os estilhaços quando elas estouram. Na vida não se pode isolar o dano de ninguém. O dano dos outros acaba, mais cedo ou mais tarde, sendo nosso também. Quem desconhece esse fato, depois terá de aceitar suas consequências. Aqui poderia surgir uma pergunta: como pode a sabedoria da lei permitir que aconteça tudo isso? A sabedoria do mestre não quer dizer a sabedoria do aluno, que tem de conquistá-la com seu esforço. O homem tem ainda de aprender muitas coisas. O trabalho que lhe cabe fazer na sua atual fase de evolução e nível de vida, é exatamente o de experimentar sofrimentos e dificuldades, até que aprenda a viver em harmonia com o bem. Ninguém é culpado por estar atrasado no caminho da evolução, mas cada um sofre o dano de não ser obediente à lei. Só tem direito a desfrutar vantagens quem subiu a planos de existência superiores. Fato positivo de absoluta vontade da lei é a evolução do ser. O desenvolvimento da inteligência para orientar-se no caminho da vida é um dos trabalhos mais importantes para atingir esse escopo. Ora, no baixo nível em que se encontra o homem, para desenvolver a inteligência, são necessários os choques e os sofrimentos enfrentados por ele na Terra, como consequência da sua ignorância. É necessária a destruição, a dor, a guerra, a insegurança de tudo. É necessária essa luta que, com prejuízo da própria vida, tem de ser vencida, custe o que custar. Golpes mais leves não seriam percebidos. E a lei proporciona suas provas na medida da sensibilidade dos indivíduos e dá suas aulas de acordo com a inteligência dos alunos. Pela mesma razão, os selvagens vivem num ambiente selvagem e as feras num mundo feito de ferocidade. Mas, todos estão cumprindo o mesmo trabalho de desenvolver a sua inteligência,
cada um no seu nível, na forma adaptada ao conhecimento que já possui. É assim que, através das mais duras experiências, o ser vai ascendendo e, à medida que sobe, estas tornam-se mais leves. Isso porque, aumentando a sensibilidade e a inteligência, as experiências mais dolorosas não teriam sentido na lógica da lei, pois seriam contraproducentes, esmagando em vez de educar. E, já dissemos, a lei é sempre boa e construtiva. Assim, o homem, experimentando os dolorosos efeitos dos seus erros, vai aprendendo a não os cometer mais, e vai desse modo construindo a sua sabedoria. E quando a tiver já construída, não cometerá mais erros. A planta má do sofrimento não poderá mais nascer, porque não foi semeada. Tudo está claro e é lógico, ao mesmo tempo que é bom e justo. No quadro do universo tudo está certo, quando colocamos cada coisa no seu devido lugar. Mas, o que se encontra, sobretudo, em nosso mundo é cego desabafo de instintos, em vez de sábia orientação. Acima de tudo, porém, permanece a sabedoria da lei, por intermédio da qual recebemos o que merecemos, não importando se cada um procura culpar o outro. O importante mesmo é que há um caminho de libertação da dor, o da evolução. E quando chegar a dor, se soubermos usá-la, atingiremos a libertação da própria dor. A verdade de tudo isso está provada pelos fatos que vemos. Hoje, o homem, pelas grandes descobertas que alcançou, encontra-se neste cruzamento, ou se decide a desenvolver a inteligência e a bondade, indispensáveis para delas fazer bom uso, ou destruirá tudo. Isto significa que, quando se atinge novo poder e a posse de maiores recursos, a inteligência necessária para usá-los tem de crescer paralelamente, se não quisermos cair num desastre, cuja finalidade é precisamente a de tirar poderes das mãos daqueles que os não merecem. Esta é a prova que a humanidade está hoje esperando. Se ela não souber vencê-la, como se espera, perderá tudo. Um bom pai tira tudo das mãos do seu menino, se este começa a usar armas perigosas em seu prejuízo. Mas, pelo contrário, este pai dá tudo ao seu filho, quando vê que ele se tornou capaz de fazer bom uso das infinitas coisas e poderes de que o universo está cheio. A consequência disso tudo é que nos planos inferiores, onde domina o estado de involuído com a ignorância correlativa, tudo fica mergulhado na luta, na violência, na destruição, na carência extrema, enquanto que nos planos superiores, onde domina o estado de evoluído com a correlativa sabedoria, tudo emerge e eleva-se na paz, no amor, na construção, na abundância. Repetimos estes conceitos para que seja bem compreendido que a causa primeira dos nossos males advém do estado de involução em que nos encontramos, que para nos libertarmos deles só há um remédio: evoluir. Para isso é necessário nosso esforço, a fim de que as vantagens sejam merecidas, pois nada cai de graça do céu, e todas as dores permanecem, enquanto o homem não tiver aprendido a não mais as provocar com o seu comportamento negativo. Esta conversa parece dura, mas é justa e verdadeira. Encontrar justiça e verdade, ao invés de enganos, é vantagem. Não há dúvida também que nada se perde de tudo que tivermos feito com boa vontade para subir. Como cada sofrimento encontra as suas causas em nossas obras erradas, do mesmo modo todo o trabalho que quisermos realizar no sentido do bem não pode deixar de produzir, para nossa satisfação, seus bons frutos. A lei é justa e imparcial. É lógico, pela mesma razão que quem semeia o mal tem de colher o mal, quem semeia o bem tem de colher o bem. Está garantido, de maneira absoluta, que tudo isso se realiza. Tudo fica, através de uma técnica sutil de vibrações, gravado nas correntes dinâmicas que fazem parte da lei, que, como já dissemos, é também vontade e ação. E tudo poderá ser sempre corrigido por novos impulsos, mas nunca poderá ser anulado. Ali está escrita a nossa história de milênios,
tendo cada um o seu registro que não se mistura com os dos outros. Ali tudo pode ser lido e a toda hora se podem fazer as contas de débito e de crédito, que marcam a nossa posição com relação à lei, conforme nosso merecimento, seja no sentido do bem, como no do mal. Tudo na lei é profundamente honesto, sem possibilidade de escapatórias ou burla. Também o mínimo esforço que quisermos realizar, receberá a sua proporcionada recompensa. É assim que, lentamente, vamos reconstruir a nossa individualidade com as suas qualidades boas ou más, que representam o total de todas as operações que se realizaram, sintetizadas neste seu último resultado, que é o que constitui a nossa personalidade, com a sua história passada, seus instintos atuais e seu destino futuro. Assim, a lei funciona com absoluta honestidade e respeito pela liberdade do ser, qual máquina perfeita. Observando-nos a nós mesmos, podemos ler a história do nosso passado. Quem tiver olhos abertos para ler dentro de si, porque se acostumou ao autocontrole e introspecção, pode, olhando para o fruto, reconstruir a estrutura da árvore das raízes. Isto quer dizer que, olhando para os seus instintos e qualidades atuais, pode reconstruir as séries de pensamentos e atos que, longamente repetidos, se tomaram hábitos para constituir o que hoje é sua personalidade. Existe, pois, um meio pelo qual é possível, de maneira lógica e positiva, reconstruir nossa história passada. E sem nossa vida atual chega ao sofrimento, isto, na lógica da lei, tem de possuir um significado e um objetivo. O significado é que esta dor tem como origem as más qualidades por nós adquiridas, e o seu objetivo é dado pela sua própria função, corrigir os nossos defeitos. E através desse caminho que se vai aperfeiçoando a mecânica da reconstrução do nosso eu. O caminho é duro, mas todo esforço é bem pago. O patrão que tudo dirige é honesto. Ele exige, conforme sua justiça. A lei é dura, mas nela não há lugar para enganos. Assim, se é triste olhar para nosso feio passado e observar nosso presente infeliz, podemos com alegria olhar também para nosso futuro. Já sabemos, e sem sombra de dúvida, que a evolução nos leva das trevas para a luz. Então, se no passado houve trevas, no futuro haverá luz. A evolução é uma corrente que nos impulsiona para essa luz. Basta só paciência para esperar que venham tempos melhores, bem como boa vontade e obediência à lei para que eles amadureçam, em benefício nosso. Assim, quando tivermos aprendido a lição do desapego, quanta riqueza poderá chegar. Aprendida a lição da renúncia, quanta abundância. Aprendida a lição da humildade, quanto poder. Quando tivermos adquirido a virtude da paciência no sofrimento, quanta felicidade. Quando tivermos adquirido a virtude da bondade, quanto amor poderemos receber. E, finalmente, depois de ter conseguido tanto, quanto repouso. Não estamos fantasiando coisas absurdas. Temos visto como tudo isso está escrito na lógica da lei de Deus. Este é também o significado do Sermão da Montanha. Estas são as verdades que Cristo nos ensinou. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração. Bem-aventurados os pacificadores. Bem-aventurados os que têm sido perseguidos pela justiça. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Os comentadores deste discurso nunca, por acaso, se perguntaram qual podia ser a razão profunda do emborcamento de todos os valores humanos. E já se dispuseram alguma vez a meditar no porquê disso? O motivo de tudo não se pode descobrir senão em função da lei que rege o funcionamento do universo.
É necessário ter primeiramente entendido o significado do fenômeno da evolução, as causas que o geraram e o seu telefinalismo, o objetivo final a atingir, isto é, o seu ponto de partida e de chegada. Então se pode compreender, como aqui estamos explicando, que o mal e a dor, na perfeição da obra de Deus, são defeitos que não podem ser admitidos senão como imperfeição relativa e transitória, como qualidades passageiras próprias da criatura, ao longo do caminho de sua evolução. Isso quer dizer que o mal e a dor existem só para ser corrigidos, transformados em bem e felicidade. Eis que, a tristeza de verificar tantas coisas horríveis no presente, sucede a alegria de saber que, se quisermos, podemos realizar no futuro muitas coisas maravilhosas. Eis ainda que, ao pessimismo de quem fica vendo só o caso particular do momento, sucede o otimismo de quem alcança e abrange, numa visão de conjunto, o processo todo da evolução da vida até sua última etapa. Seria um absurdo blasfemo admitir que fosse permitido ao mal e à dor manchar, de forma definitiva, a obra de Deus, vencendo sua infinita sabedoria e bondade. 9. Das trevas à luz. Em busca da verdade que nos orienta e constrói, rumo à perfeição. O que vimos afirmando neste livro não está assente no ar, nem é fruto apenas de uma escola filosófica ou de uma opinião pessoal. Nossa afirmação de fé não é cega, antes é uma afirmação de conclusões extraídas de teorias complexas, que em nossos livros foram cabalmente demonstradas, e que nessa exposição simples não podem ser repetidas. Para quem quiser aprofundar seu conhecimento, poderá naquelas teorias encontrar as razões últimas destas nossas afirmações, desde as primeiras causas até suas derradeiras e resolutivas consequências. Mas, atrás destas está também o apoio de uma vida inteira de controle experimental dessas teorias, em contato direto com a realidade dos fatos. Isso nos oferece a seguinte vantagem: tratando-se dos problemas da vida e do espírito, podemos pisar no terreno firme dos fatos e permanecer apegados à realidade da vida prática, tendo como objetivo a nossa utilidade. De tudo o que falamos, podemos dar uma explicação objetiva sem derivar para abstrações filosóficas. Nossas teorias estão baseadas na razão, na observação dos fatos, na ciência positiva. O que vamos explicando não foi aprendido só nos livros, não é repetição do que se costuma dizer neste terreno, mas representa material inédito porque foi sobretudo vivido, experimentado e controlado na luta e no sofrimento. Não estamos repetindo lições aprendidas de cor, mas oferecendo as conclusões de uma vida de pensamento, dedicada ao esforço de compreender, e de uma vida de amarguras, por não ter querido aceitar os caminhos vulgares do mundo. Foi principalmente por intermédio da própria experiência, e não por intermédio da experiência dos outros, que quis enfrentar e resolver o problema do conhecimento que tanto atormentou o homem em todos os tempos. E assim chegamos a perspectivas diferentes das comuns, que, por serem originais, podem parecer erradas, se medidas com o método formal das verdades tradicionais. Com esse método, porém, atinge-se a grande vantagem de quem fala sem repetir coisas aprendidas dos outros, estando por isso bem convencido do que diz e o estar convencido é a maneira melhor para convencer os outros. O que mais fortifica a transmissão de ideias e determina a persuasão não é o método de convencer à força, tratando de impor as próprias ideias, pois isso desperta o instinto de defesa, mas é o falar simples e sincero de quem está convencido da verdade que representa. A vida exige o fruto que brote de sua própria origem. Para chegar a transmitir a chama da própria convicção, é necessário possuir essa chama. De outra maneira, não se poderá transmitir senão o gelo da própria indiferença. O que tem poder não são as palavras que vão da boca para o ouvido, mas a vibração ardorosa do coração e da mente, que se dirige ao coração e à mente do próximo. A verdadeira conversa não é a das palavras, mas faz-se interiormente, por sua força,
de alma para alma. A arte oratória é outra coisa, é fruto artificial, fingido, que pode ser agradável para observar, mas que não serve para digerir, porque não contém alimento. Ao contrário, a verdadeira convicção abala as mentes e sabe dar-nos palavras que nos ajudam a chegar a esse resultado. Palavras substanciais e poderosas que são as únicas a possuírem esta força. Quando eu era moço, o maior choque que recebi, ao primeiro despertar da mente nesta nossa terra, foi ao perceber-me da presença da mentira. Na pesquisa a que me dediquei, para saber em que espécie de mundo me encontrava, essa foi uma descoberta bem dura, tanto mais porque estava eu com sede desesperada de alguma coisa de justo, de sinceramente honesto e verdadeiro. E tudo se apresentava de tal maneira, como correspondendo à aparência de verdadeiro, que antes de fazer a triste descoberta eu acreditava que tudo era genuíno, sem de nada suspeitar. E o pior ainda é que muitos se ufanavam de, por esse meio, ou seja, com o engano, vencer o próximo. Então me perguntei em que mundo infernal tinha nascido, um mundo em que dominava a ausência de Deus e a presença das forças do mal. Esta foi a verdade que saltou à minha vista, logo que comecei a olhar atrás dos bastidores das aparências. Tudo isto me poderia ter passado despercebido. Mas, infelizmente tinha o instinto de querer olhar as coisas também por dentro, para conhecer o segredo de sua estrutura e de seu funcionamento, desde os brinquedos de menino até a grande máquina do universo. Fiquei desiludido, mas isso não perturbou minhas pesquisas. Como quem procura um tesouro escondido sem o qual não pode viver, em vez de cair no desânimo e no pessimismo, continuei escavando ainda mais fundo, para descobrir qual era a última verdade e o que havia de real atrás dessas enganadoras aparências do mundo. A pesquisa foi longa e dura, porque escarnecida como coisa inútil por uma maioria que buscava objetivos diferentes. Pesquisa condenada, porquanto procurar, atrás das verdades fictícias, a altíssima verdade incomodava a todos, por descobrir muitos jogos de interesses que eles desejavam conservar escondidos. Encontrei-me, então, sozinho, desprezado por não realizar a coisa mais importante segundo a opinião geral, fazer negócios e amontoar dinheiro, e culpado pela busca da verdade por trazê-la à tona. Mas, um instinto indomável me dizia que, com toda certeza, tinha de existir em algum ponto, para além deste nosso mundo, um outro melhor, onde reinasse justiça em vez de força, sinceridade em vez de engano, inteligência em vez de ignorância, verdade em vez de mentira, bondade em vez de maldade, felicidade em vez de sofrimento. Uma vez que eu tivesse descoberto esse outro mundo, o que mais almejaria era encontrar o caminho para chegar até ele. Considerava-me como se estivesse encerrado numa prisão escura, sem portas nem janelas. Mas, percebia, por intuição, que além das paredes duras havia o ar livre, e a beleza do céu na luz do sol. Para chegar até lá escavei, sozinho, nas trevas, com as unhas a sangrarem, atormentado pelos sofrimentos da reclusão. Escavei as pedras duras da parede espessa, desalentado, às vezes esgotado. As pedras iam caindo, uma após outra, até que, um belo dia, um raio de luz apareceu anunciando-me que tinha encontrado o caminho para a libertação. Até agora foram afastadas 17 pedras. Para que nada se perdesse da experiência do meu trabalho, nem para mim nem para os outros. Para que nada se perdesse da visão sempre mais ampla e bela que aparecia, lá fora, eu gravava tudo na minha mente e o descrevia em livros. 17 pedras significam 17 livros. Outra pedra agora está caindo e estou escrevendo o 18º livro. Aparecem, assim, horizontes sempre mais vastos, planícies e montanhas, cidades e rios, o mar e o céu, e a luz do sol que tudo ilumina, dissipando as trevas da prisão e aquecendo também os duros corações dos prisioneiros. A estes ofereço o fruto deste trabalho, para que também cheguem a compreender o caminho da libertação.
Cada um, ao nascer, traz consigo certos instintos construídos por ele mesmo em existências passadas. E sente-se impulsionado a segui-los, sejam bons ou maus, encontrando-se acorrentado a eles pela mesma força irresistível e fatal que liga o efeito à causa. Ora, o instinto que me guiava, antes que eu pudesse compreender tudo, observando e raciocinando, exigia que a minha vida não fosse um inútil desperdício de forças em busca de miragens, como depois vi que muitas vezes acontece na Terra, mas, sim, uma construção sólida, fundamentada não nas areias movediças por valores fictícios e caducos do mundo, mas no terreno seguro e inabalável dos valores eternos. Talvez por ter experimentado bastante e por ter aprendido a lição, não me pertencia mais a prova de cair vítima das mais comuns ilusões humanas, tais como a riqueza, o poder, a glória, as satisfações materiais, etc. Tão só pelo fato sensibilizado, percebia logo serem elas apenas engodos. Precisava, assim, fazer da vida um uso diferente do comum, uma verdadeira obra de construção e não uma escola de ilusões, que não mais podiam enganar-me. Para construir era necessário um terreno firme, onde pudesse fixar os alicerces. Percebia, por intuição, que esse terreno tinha de existir, mas na terra era difícil encontrá-lo. Alguns raios de luz apareciam aqui ou acolá, nas religiões, nas filosofias, na ciência, mas fracos, desconexos, torcidos, disfarçados, sepultados no fundo das formas. Era necessário iniciar tudo novamente. E assim foi feito. Trabalho duro, cujo fruto é o que neste e nos outros livros oferecemos àqueles que desejarem orientar-se de maneira a fazerem das suas vidas a mesma obra de construção sólida a que nos referimos. Para dar uma orientação à minha conduta na vida, era preciso conhecer antes de tudo o lugar aonde eu acabava de chegar. Por que tinha nascido e por que tinha de viver esta vida presente. Para onde este caminho se dirigia, ou tinha eu de dirigi-lo. Mas, para resolver o meu caso particular, tinha também de encontrar resposta às mesmas perguntas para o caso geral. Perguntava aqui e ali, mas não obtinha resposta satisfatória. Parecia que meus semelhantes, ou não soubessem essas coisas de modo a responder de uma maneira exata, ou não tivessem muito interesse em conhecê-las. Talvez preocupados com alguma coisa mais importante ou desesperançados por não ter encontrado respostas adequadas às suas indagações. O que mais os atraíam e prendiam eram as ilusões do mundo, nas quais mais acreditavam, embora todos vissem, a todo momento, que elas acabam sepultadas, com o nosso corpo, no túmulo. Foi assim que, para satisfazer meu desejo ardente de orientar sabiamente minha vida, comecei sozinho o trabalho da pesquisa com todos os meios ao meu alcance, tanto os da cultura como os da intuição, da observação e do sofrimento, olhando e controlando, por dentro e por fora, tudo o que acontecia comigo e, na medida do possível, com os outros. Juntando os extratos de conhecimento adquiridos na Terra, completando com o raciocínio e a intuição, foi possível fundir tantos elementos separados num sistema unitário e orgânico, e obter a visão global do universo. Assim, cheguei a encontrar-me hoje na posição de quem, não somente pode viver completamente orientado a respeito da sua própria vida, mas também de quem pode oferecer, a quem precisar como eu precisei, de respostas às perguntas fundamentais que dizem respeito à nossa existência. Eu precisava absolutamente destas respostas, porque não conseguia compreender como fosse possível percorrer um caminho, o caminho da vida, sem conhecê-lo. É lógico que, viver correndo ao acaso, como cego, atrás de tentativas, para cair finalmente em desilusões, não representa um trabalho construtivo, mas um louco desperdício de forças, das nossas forças. Assim cheguei à maior conquista da minha vida, que é de ter descoberto a presença sensível da lei de Deus. Que existe Deus, sua presença e sua lei, todos sabem e dizem. Mas,
Outra coisa é perceber essa presença vendo como ela está operando tanto nos grandes acontecimentos da história, como nos pequenos de cada ser. Outra coisa é notar que, a todo momento, a lei de Deus está funcionando ao redor e dentro de nós, e que, apesar da nossa vontade de nos subtrairmos a ela e do nosso desejo de revolta, ninguém pode fugir dele, todos têm que ficar a ela sujeitos. Foi assim que chegou a grande satisfação, a de constatar que quem manda é Deus e a vida não está dirigida pela prepotência do homem, mas pela sabedoria, bondade e justiça divinas. Então, quando o patrão maior, que está acima de todos, é Deus, que temos a temer. Vi, então, que bastava isso para transformar no otimismo salvador o desespero dos sofredores, a tristeza dos desamparados, o natural pessimismo dos honestos condenados a viver neste nosso mundo. Então, é possível aceitar a dura prova de uma vida na terra, pela ajuda que nos dá uma grande esperança. Assim sendo, a vida pode tornar-se uma festa também para os sofredores e os deserdados. Possuímos, desse modo, o tesouro de uma alegria confortadora para nós e para os outros. Quem faz isto ajuda a bondade de Deus a descer e manifestar-se na terra, tornando-se operário dele e, semeando felicidade para os outros, a semeia para si mesmo. Mas, poder-se objetar, tudo isso já sabemos e constitui a pregação de todas as religiões. É verdade, essa esperança já existe, mas como coisa longínqua, nebulosa, só apoiada na fé, duvidosa, porque poderá realizar-se apenas numa outra vida desconhecida que, para nós, vivos, se perde no mistério da morte. A novidade consiste em apresentar essa esperança como realidade positiva, verdadeira, porque não somente demonstrada com as provas da razão e da ciência, mas também submetida a um processo regular de experimentação, confirmada pela nossa própria vida, que nos mostra como são verdadeiros os princípios em que se baseia aquela esperança. Nosso problema agora é só este, o de deixar os outros tocarem com as mãos esta outra realidade, como nós a tocamos, para que assim possam tirar desse conhecimento a certeza, o otimismo e a força que ele nos deu. Esta é ainda a razão dos livros que escrevemos. 10. Aparências e realidades. Novo modo de conceber e encarar a vida. A alegria de quem compreendeu. Não julgar para não ser julgado. Minha maior satisfação foi a de ter descoberto que o mundo é regido pela sabedoria, bondade e justiça de Deus. Conclusão a que chegamos no capítulo anterior. Mas, se tudo é regido por Deus, o universo é uma máquina perfeita e o nosso mundo não é só o que pode parecer, isto é, o reino da desordem e do mal. Há uma realidade diferente para além das aparências. Minha grande satisfação foi o ter descoberto essa outra realidade. Olhando em profundidade, cheguei a ver que o pior está na superfície e que, debaixo dessa, se encontra um outro mundo regido por uma outra lei, feita de sabedoria, justiça e bondade. Esta lei é a lei de Deus, que da profundidade tudo dirige. Este é o terreno de pedra resistente onde se pode construir sem perigo de enganos. Esta é a fonte que pode saciar quem tem sede de justiça, de bondade e de verdade. Então, a vida não é um caos de lutas desordenadas, onde há lugar só para os mais fortes, que costumam vencer de qualquer modo, mas é um lógico e justo trabalho de experiências, é um caminho dirigido para nossa felicidade. Realmente, não vivemos ao acaso, abandonados a nós mesmos, perdidos neste imenso universo desconhecido, mas temos um Pai nos céus, o qual, se com a sua justiça golpeia os maus, fazendo para o bem deles, também recompensa os bons, que merecem. Podemos contar com ele e nele confiar. Ele mantém sempre sua palavra, que está escrita na sua lei, e concede-nos o que tivermos merecido. Ele vela por todos nós. Temos, pois, alguém que defende nossa vida e que o está pronto a ajudar a todos, bons e maus, para levá-los ao bem e à felicidade.
Somos elementos constitutivos e cidadãos de um universo orgânico, em cujo seio a lei coordena nossa vida em relação a todos os outros elementos, todos emanados em função do mesmo princípio central diretor, orientados e impulsionados para a mesma finalidade, que é a salvação universal. Vemos assim que, em realidade, a injustiça é fenômeno transitório e de superfície. Quem verdadeiramente manda é Deus, isto é, o bem, e as próprias forças do mal acabam trabalhando apenas em função do bem. E, se é Deus quem manda, quem na realidade reina e tem de vencer, não o faz pela força, mas sim pela justiça. Não há força que possa impor-se violando esta lei. Mais cedo ou mais tarde, cada um acaba recebendo o que merece. A revolta contra a ordem, permitida por Deus, não consegue, como o homem quereria, subverter essa ordem para sua vantagem, mas só o arrasta para seu dano. Como quem faz o bem tem de receber sua recompensa, assim, quem faz o mal tem de pagar com seu sofrimento. Esclarecer tudo isso, como estamos fazendo, se representa um aviso para os maus, não há dúvida que constitui um grande consolo para os bons. Desloca-se assim completamente o conceito da vida. O mais forte é Deus e quem está junto dele, porque vive conforme sua lei. O verdadeiro poder não está nas mãos dos prepotentes e astutos, como parece ao mundo. Coisa incrível para quem não sabe ver além das exterioridades. O poder está nas mãos dos honestos que, pelo fato de obedecerem a Deus, com ele colaboram e são por ele protegidos. Podemos, assim, ter confiança na vida porque ela está sempre bem dirigida por quem tudo sabe, mesmo quando ela se encontra repleta de ignorância, está bem comandada pela divina bondade, mesmo quando somos maus, está sempre dirigida para o nosso bem e felicidade, mesmo quando vivemos na dor. Quanta luz e alegria de otimismo pode espalhar ao redor de si quem compreendeu tudo isso. E quem se sente alegre não pode renunciar à satisfação de comunicar aos outros esta sua alegria. Por isso, nunca nos cansaríamos de explicar estes conceitos, de demonstrar e confirmar estas verdades, para que os outros também tomem parte nesta festa. Alegria nenhuma é completa se não é compartilhada com os outros. Vamos assim, sem querer, explicando sempre mais o conteúdo da nossa obra e seu objetivo. Nossa luta é só para vencer o mal que inunda o mundo, com as armas da inteligência, da sinceridade e da bondade. É para oferecer de graça o produto que parece faltar-lhe mais, isto é, um meio de orientação para aprender a viver com mais inteligência e menos sofrimento. Quem conseguiu compreender tudo isso e viver olhando para Deus, concebe tudo de maneira diferente, torna-se outro homem e, como se houvesse descoberto um outro mundo, nele vive uma outra vida, mais satisfeita, ampla e poderosa. Desfaz-se, então, para ele o jogo das ilusões humanas, em que tantos acreditam com fé inabalável, e atrás delas aparece outra realidade, que nos explica a razão pela qual existe e temos de suportar esse jogo. Por outras palavras, vive-se de olhos abertos, compreendendo o motivo por que tudo acontece. Vive-se orientado a respeito da conduta a seguir e das finalidades da vida. Quando, por ter evoluído, cai o véu da ignorância que nos impede de ver esta outra realidade, então se compreende que fazer o mal aos outros, acreditando ser possível levar vantagem, é loucura que não tem o alcance desejado. Auferir lucros por esse caminho pode parecer possível só para quem está ainda mergulhado na ignorância, própria dos níveis inferiores da evolução. O que de fato acontece é que quem espalha o veneno espalha para todos e para si também. Assim quem faz o mal, acaba fazendo também a si mesmo. Não há somente um funcionamento físico e dinâmico, mas também um funcionamento moral e espiritual do universo, com as suas leis exatas e fatais, como são as leis do plano físico e dinâmico que a ciência estuda. O universo em que moramos está construído de maneira tal
que seria grande erro dizer que um determinado dano não nos interessa por não ser nosso. Não é possível isolar-nos de coisa alguma no universo. Queiramos ou não, estamos irmanados à força no mesmo mundo, respirando todos uma mesma atmosfera de fenômenos, sejam físicos, dinâmicos ou espirituais, entrelaçados entre si, de maneira que qualquer movimento ecoa e se repercute em todos os sentidos, e não pode parar, enquanto não atingir seus últimos efeitos. Não existem compartimentos estanques, divisões absolutamente trancadas, que possam parar uma vibração, uma vez que esta seja posta em movimento. Não é possível construir paredes suficientemente fortes que possam separar seres feitos da mesma vida e sujeitos à mesma lei, paredes capazes de isolar a nossa vantagem da vantagem dos outros, ou nosso dano, do dano dos outros. Tudo, enfim, se precipita na mesma atmosfera, de onde cai a chuva para todos. É verdade que em a natureza existem prepotência e parasitismo, e a vida os permite e os aceita. Mas, por quê? A vida age assim, não para a vantagem do vencedor, mas da vítima, e por este caminho, lutando, lhe ensina a conquistar para si o seu lugar no mundo. Assim, acontece que, quando a vítima aprende a lição sob os pés do vencedor, lição que este mesmo lhe ensinou com o exemplo, esmagando-o, ela se rebela, então o escravo, se puder, escraviza o patrão. Mas, quem foi que doutrinou e adestrou os subordinados, mostrando-lhes este caminho? É assim que a prepotência, filha da injustiça, dá fruto até certo ponto e essa superioridade e predomínio duram enquanto ensinam. Isso é de fato o que vemos acontecer no mundo. O que sustenta tanta luta é tão somente a antevisão da vitória. E a razão dessa luta contínua é o fato de ela, em si, constituir uma escola para desenvolver a inteligência, até se chegar a compreender que a vitória antevista é uma ilusão. Mas, na verdade, serviu como estímulo, para que o indivíduo alcance o objetivo da vida, que é o progresso. O homem foi sempre vítima de enganos dos sentidos e de sua mente, enganos que o levaram a erradas interpretações dos fatos. Acreditou-se já na solidez e indissolutibilidade da matéria. Acreditou-se que o Sol girava ao redor da Terra e não a Terra ao redor do Sol, que a Terra era imóvel, e, assim, em muitas outras coisas. Só agora começa o homem a perceber quão enganadora é a aparência das coisas e que a verdade é outra, embora ainda esteja escondida bem profundamente. De quantas ilusões psicológicas temos ainda que libertar-nos? Isto sobretudo no terreno intelectual, porque é nosso intelecto o meio por intermédio do qual percebemos e concebemos tudo. O que condiciona nossos julgamentos e ideias em todos os campos é a natureza, as capacidades e desenvolvimento do intelecto. Cada ser não pode viver senão em função da compreensão que possui. Assim, muitas vezes aceitamos como verdades absolutas, axiomáticas, ideias que são frutos da nossa forma mental, e que a ela respeitam. É necessário um controle contínuo, e saber olhar em profundidade, para se chegar a compreender a falsidade de tantos conceitos que cegamente aceitamos e que dirigem nossa vida. Cada um julga com os elementos que possui. Quanto mais somos ignorantes, menos elementos possuímos, e quanto menos elementos possuímos, mais rápidas e absolutas são nossas conclusões. Ao contrário, quem possui mais conhecimento e, com isso, mais elementos para julgar, não chega a conclusões simplistas, rápidas e absolutas. Logo, quem mais se aproxima da verdade é quem julga lentamente, sem absolutismo, mas com profundidade. Então, quem julga, lançando seu julgamento sobre os outros, em última análise julga a si mesmo, e com seu julgamento, se revela. Pelo fato de ele não poder julgar senão conforme seu tipo de pensamento e natureza, com o seu julgamento são descobertos seu pensamento e sua natureza.
A melhor maneira de se chegar a conhecer uma pessoa é de observar os seus julgamentos a respeito dos outros. Quando alguém cai na ilusão de supor que, julgando os outros, está se impondo-os a descoberto e colocando-se acima deles, na realidade, apenas se está submetendo a julgamento, descobrindo-se e mostrando a todos seus próprios defeitos. O mundo em que vivemos é muito diferente do que aparece por fora, daquilo que a maioria julga ser real. Quem faz o mal aos outros o faz a si mesmo. Quem julga está sendo julgado, apesar da tentativa do homem de contraverter a lei da justiça para sua vantagem. A justiça o vence, se assim ele o merecer. E desse modo, sempre. Esta é uma constatação que estamos fazendo. Mas, a essa altura, poderíamos perguntar: como é possível tudo isso? Como acontece essa retificação? Qual é a mecânica desse fenômeno? É tudo devido à lei, cuja presença nunca nos cansaremos de salientar. E presença da lei quer dizer presença da vontade viva e ativa de Deus. O Pai Nosso que está nos céus não está ausente do nosso mundo, indiferente à nossa vida, vida que de súbito acabaria se não fosse sustentada por Ele, pela sua viva presença. Dentro da lei ou vontade de Deus, o homem é livre de movimentar-se, embora dentro de limites marcados. Por isso, dentro desses limites, ele pode agir de maneira diferente da que manda a lei. Nasce então, quando o homem não age de maneira concorde com a lei, a luta entre ele e Deus, um choque de vontades. Por um lado, a da criatura rebelde, para inverter tudo, de tudo tornando-se centro e dona, o que seria o caos, a destruição e a morte, e, por outro lado, a vontade de Deus, para endireitar tudo, permanecendo ele centro e dono, o que é a ordem, a salvação e a vida. Se a vontade de Deus, escrita na lei, não retificasse a todo momento o desvio que o homem tenta realizar, fora do caminho certo, tudo acabaria na desordem. Na verdade, seria absurdo que a criatura pudesse substituir-se ao Criador na direção de um mundo cujas leis profundas escapam à sua inteligência. Se a vida do homem não fosse dirigida por uma mente superior à dele, como organismo físico, como estrutura social, desenvolvimento histórico, como ascese espiritual, tudo no mundo teria fracassado há muito tempo. Se tudo o que significa a rebeldia do homem à lei não fosse continuamente corrigido e devidamente orientado na direção certa para a salvação final, como poderia esta ser atingida, como tem absolutamente de o ser? Certamente não é o homem que pode dirigir o navio da humanidade através do oceano do tempo. Ele está perdido nos pormenores do momento, nas suas lutas e interesses particulares. Falta-lhe a visão para se orientar no caminho dos milênios. Assim, a lei, trabalhando de dentro para fora, da profundidade para a superfície, vai sempre suprindo os gastos que na vida se verificam, emendando os erros, retificando os desvios da criatura inexperiente. É a vontade de Deus que salva tudo e não a vontade do homem. É ela que na justiça final reequilibra a injustiça do mundo. É ela que na sua ordem corrige a desordem, que com a sua inteligência dirige nossa ignorância, que com a sua bondade cura e elimina a nossa maldade, que, educando-nos, anula nossos erros com o sofrimento, levando-nos para a felicidade. Esse fenômeno é devido ao que se chama imanência de Deus, que não existe só, transcendente, nos céus, mas também, presente, entre nós. Se assim não fosse, quem poderia salvar o mundo? Tudo estaria perdido. É a presença dele que impulsiona e dirige a evolução, reorganiza o caos, reconstrói o edifício despedaçado, fazendo retomar todos os elementos à sua unidade, o mal ao bem, as trevas à luz. A essa altura, ergue-se com mais força ainda a pergunta que surgiu anteriormente: como acontece essa retificação? Qual é mais exatamente a técnica de funcionamento desses fenômenos? O assunto é vasto e não é possível desenvolvê-lo inteiramente neste capítulo. 11.
O extraordinário poder da vontade. A técnica do funcionamento da lei de Deus. Quem faz o mal, o faz a si mesmo. No precedente capítulo falamos da função da lei que há de endireitar as posições erradas adotadas pelo homem. Formulamos a seguinte pergunta: como se processa esse endireitamento e qual é a técnica do funcionamento desse fenômeno? Agora perguntamos mais: qual é o jogo de forças através do qual se chega a esses resultados e com que métodos se consegue realizá-los? De que modo o mal volta à fonte que o gerou e, assim, porque acontece que quem faz o mal o faz a si mesmo? Como pode nosso mundo, em que vigora a lei da força, ser regido, por dentro, por outra lei, uma lei de justiça, que acaba por vencer? Já explicamos que a nossa personalidade atual foi construída por nós mesmos, no passado, pelos pensamentos e atos que, longamente repetidos, com a técnica dos automatismos, se tornaram hábitos. O resultado de todas as nossas atividades passadas encontra-se escrito, em síntese, em nosso tipo individual. Nossas qualidades e instintos atuais são o resultado da nossa história vivida, possuindo uma velocidade adquirida na direção que eles representam e, por isso, a não ser que sejam corrigidos em outra direção, significam possuir um impulso e uma tendência a continuar da mesma forma no futuro, fenômeno a que chamamos destino. Isso já dissemos. Ora, uma parte do nosso ser é ainda completamente animal, isto é, entregue ao subconsciente. Como acontece quando se domesticam os animais, que se acostumam a viver em ambiente diferente do seu ambiente natural, adquirindo, assim, com novos hábitos, novas qualidades e instintos. O mesmo acontece com o homem, com o mesmo método de transmissão para o subconsciente. Trata-se de um trabalho mecânico, automático, espontâneo, não sendo um produto reflexo da inteligência e da vontade. Confiado ao subconsciente, que de tudo vai tomando nota, absorvendo ou reagindo, constitui esforço de adaptação, fundamental para a vida defender-se e prosseguir. É da profundidade do subconsciente que, depois, tudo que ali foi impresso pela longa repetição, volta à superfície em forma de instintos, os quais, por inércia, continuam automaticamente a impulsionar-nos na direção já adquirida, até que novos impulsos venham gerar novos atos e a repetição destes forme, por sua vez, novos hábitos, instintos e qualidades, que se irão sobrepondo aos que já possuímos, lançando-nos em direção diferente. Ora, o primeiro motor de tudo isso é a nossa vontade, que assim pode livremente impulsionar nossa evolução, dirigida pela sua livre escolha. Pertence-nos então o poder de nos construirmos como quisermos. É lógico, portanto, que nos pertençam a responsabilidade e as consequências dessa escolha. Mas, é lógico também que, num fato assim tão importante como o da evolução, a escolha do caminho, o seu desenvolvimento e o ponto de chegada não possam ser confiados ao acaso ou à vontade de uma criatura que nada sabe, além dos problemas do momento e do seu pequeno mundo. Isto seria pôr em risco o resultado último do imenso trabalho reconstrutor do universo, trabalho grande demais para ser entregue ao capricho e ignorância da criatura. Nesse resultado último a criatura não pode influir, pois pertence só a Deus, resultado em que tudo não pode ser senão absoluto, determinístico, fatal. Ao lado da vontade do homem, a qual não é permitido atingir senão os resultados que lhe dizem respeito, isto é, a construção do indivíduo, a outra vontade, fixando os limites dentro dos quais aquela pode mover-se para que seja possível chegar, em qualquer caso, qualquer que seja a obra do homem, a resultados de salvação final e não de destruição, como poderia acontecer se a vontade do homem prevalecesse. Esta outra vontade, a qual, aliás, tudo está confiado, é a vontade de Deus. Dentro dela o homem está mergulhado, com a liberdade de mover-se como um peixe num rio. O peixe pode deslocar-se para todos os lados,
menos para fora do rio, estando o caminho já marcado por leis absolutas, tendo, em qualquer caso, que nadar na direção do mar. Assim, a criatura pode semear desordem à vontade, mas só para si, ao passo que, nas linhas gerais, tudo está dominado por um poder maior e inalterável.